Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Aqui é o professor Valver. Hoje nós teremos mais uma aula do conteúdo dos sextos anos, no qual nós iremos trabalhar o capítulo 7, que trata sobre as transformações do mundo grego antigo. Nas aulas anteriores, nós já vimos sobre a Grécia e Roma, né, no mundo antigo, reconhecendo a importância que essas duas civilizações tiveram para a cultura do mundo ocidental, para os conhecimentos, as descobertas que foram feitas nessas civilizações que contribuíram para as civilizações ocidentais de um modo geral. Por isso, essas civilizações gregas e romanas são chamadas de clássica, porque elas são consideradas também o berço da nossa civilização. E hoje nós vamos estudar essas transformações que vão acontecer nas chamadas cidades e estados da Grécia Antiga. Então, estudar esse conteúdo, né, estudar sobre a polis, estudar sobre a democracia ateniense, a participação política e cidadania, são assuntos que estão muito relacionados com o que nós estudamos hoje, ou que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos no chamado Estado Democrático de Direito, onde os cidadãos devem e podem participar da vida política de uma nação. E aí, esses conceitos de política, de cidadania, elas foram construídas, vivenciadas lá no mundo antigo, lá nas experiências das cidades gregas antigas. Então, hoje a palavra democracia, né, ela significa o poder do povo, né? É quando o povo pode participar de uma forma direta ou indireta na política. Numa democracia, os cidadãos são responsáveis por governar o lugar em que vivem. E a primeira experiência de democracia foi na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, cidade-estados ou polis chamado de Atenas. E lá eles foi adotado um chamado de democracia direta, onde os cidadãos participavam diretamente da tomada de decisões ao votar nas soluções que julgavam positivas para todos os cidadãos daquela época. Então, vamos conceituar um pouquinho sobre democracia. Eu já falei sobre o que é democracia. Existe a democracia direta e a indireta. A democracia direta é aquela onde os cidadãos podem decidir diretamente sobre as questões, sobre as soluções que são importantes para a coletividade. E a indireta é aquela onde as pessoas podem eleger seus representantes para que esses representantes possam criar leis, possam aprovar leis em benefício da coletividade. É o caso da nossa democracia no Brasil. Ela é considerada uma democracia indireta ou representativa, porque nós escolhemos nossos representantes para nos representar, né, seja no executivo, seja no legislativo. Então, política é uma palavra que se originou também na Grécia e pode ser, inicialmente, era traduzido como cidade. Para os antigos gregos, a cidade não era apenas um espaço físico, mas também a comunidade que vivia nesse espaço. Assim, fazer política significava interessar pelos assuntos públicos, participando das discussões e das decisões que envolviam o interesse da coletividade, certo? Política era a arte de administrar bem a cidade. Era uma atitude entendida como uma responsabilidade de todos os cidadãos. Por isso que os cidadãos se reuniam em
assembleias e lá eles tomavam as decisões que achavam mais importante para todos. As transformações da polis, né? A gente sabe que nem sempre essas cidades-estados elas viveram a democracia, né? Elas vão passando por um estágio evolutivo. Então, iniciou com os gênos, que eram aqueles primeiros agrupamentos das famílias gregas, das famílias proprietárias de terra. Esses gênos, com o crescimento da população, vão se transformar em cidades-estados, que inicialmente eram governados por grupos oligárquicos, ou pelo regime chamado de oligarquia. E oligarquia significa justamente o governo de poucos, pois o poder era exercido por um pequeno grupo, né, principalmente dos grandes proprietários de terra, que tomavam as decisões para a maioria da população, que geralmente ficava excluído do processo. Já a democracia seria o aprimoramento, né, desses regimes, onde a maioria onde os cidadãos, no caso, poderiam tomar as decisões interessantes para ele. Uma das cidades-estados mais importantes da Grécia Antiga, né, a Grécia Antiga era dividida em várias cidades, foi a polis de Atenas. Ela foi fundada pelos jônios, na planície da Ática, e era uma das principais polis do mundo grego. Em Atenas, por volta do século VI a.C., desenvolveu uma forma de governo que permitia a participação de todos aqueles que fossem considerados cidadãos. É verdade que ser cidadão na Grécia Antiga era bastante limitado, né? Nem todos os grupos sociais, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. Mas a gente vai ver daqui a pouco o que era ser cidadão no mundo antigo. Solon foi quem realizou reformas da lei tais como a abolição da escravidão por dívida e criou a Eclésia, que foi a Assembleia Popular. Então isso foi considerado, né, essas reformas elas foram importantes, porque no mundo antigo era muito comum as pessoas, ao contrair uma dívida e não poder pagar, elas acabavam se transformando em escravo aos seus devedores. E a Eclésia foi uma instituição onde as pessoas poderiam se reunir, debater e aprovar as decisões que fossem importantes para a cidade. Existia ainda em Atenas a Bulé, que era formada por 400 cidadãos que eram encarregados de preparar as leis para serem discutidas e aprovadas na Eclésia. Atenas também passou por um período chamado de tirania. E a tirania já é um processo onde quem estava no poder era considerado soberano. Então ele tinha todo o poder de tomar as decisões que ele julgasse necessário, né? Uma espécie de absolutismo. A tirania da Grécia ela se deu após as reformas iniciadas por Solon, visto que elas não atenderam plenamente às expectativas dos cidadãos, especialmente aos pequenos proprietários de terra. E isso resultou em grandes agitações sociais, que foi aproveitado por um outro governo chamado Pisístrato, que ao assumir o poder em Atenas, por meio da força, ele tomou esse poder, então exerceu um poder chamado de tirania. Em seu governo, manteve as instituições atenienses funcionando, mas exerceu um forte controle sobre elas. Para obter o apoio popular, realizou reforma agrária e tomou medidas para estimular a agricultura e incentivar o comércio. A fundação da democracia em Atenas, né, foi iniciada aí por Clístenes.
Foi ele quem acabou com a tirania e estabeleceu a democracia. Por isso ele é considerado pelos historiadores como o pai da democracia ateniense. Entre outras medidas, ele eliminou a divisão política com base na riqueza e estabeleceu igualdade para todos os cidadãos com base na lei. Quem eram os cidadãos atenienses? Somente os homens livres, maiores de 18 anos. E aí ficava fora desse processo as mulheres, as crianças, os metecos. Os metecos eram os estrangeiros, ou seja, os não nascidos na Grécia, e também os escravos não eram considerados cidadãos. A escravidão em Atenas. Como a escravidão podida foi abolida, os escravos geralmente eram os prisioneiros de guerra, filhos de escravo ou comprados de comerciantes estrangeiros. No momento em que a Grécia se expande, né, dominando vários territórios, colonizando outros territórios, os povos vencidos, muitos deles acabavam se transformando em escravos. E os escravos, eles realizavam todos os tipos de tarefa. No mundo antigo, o trabalho era algo considerado degradante, ou seja, era uma coisa feia. Então, somente o escravo, o pobre, poderia trabalhar. O rico, a elite, deveria se dedicar à vida política, né, à vida pública, e não ao trabalho, principalmente se fosse um trabalho mais braçal. Trabalhavam na agricultura, no artesanato, no serviço doméstico, nas escolas. Existia um caso de professores que eram escravos, certo? Que ensinavam os filhos dos cidadãos. Trabalhavam ainda nas pedreiras ou nas minas. Em tempo ocioso, eles podiam exercitar no ginásio, fazer exercícios, educar-se e passar o tempo com os amigos. Então, eles tinham um pouco de liberdade se comparado com a escravidão em outras regiões do mundo antigo. A educação ateniense começava por volta dos 7 anos para os homens, né, os meninos das famílias ricas, e eles tinham aula de gramática, música e declamação de poemas. Aos 15 anos, os rapazes iam para o ginásio, onde praticavam atividade física e tinham aulas de leitura, escrita, cálculo, poesia e música. Também estudavam política e filosofia para participar, né, como futuros cidadãos da vida política da cidade. As meninas geralmente não eram alfabetizadas, ficavam em casa e eram instruídas pelas mães ou pelas escravas. Elas podiam fiar, tecer, cozinhar, entre outras coisas, pois eram obrigadas a casar muito jovens. Geralmente, com 12 anos de idade, os pais já arranjavam o casamento. Homens e mulheres na polis grega. A guerra, os jogos atléticos e a política eram as atividades masculinas e eram também que assumiu as instituições como a ágora e o ginásio. Os homens, principalmente. Essas eram as atividades masculinas, principalmente. As mulheres eram mantidas em casa, segregadas do convívio social, não participavam das festas nem dos cultos religiosos públicos. O casamento entre ricos era realizado a partir de um acordo entre o pai da noiva e o pretendente. Geralmente ocorria quando a jovem tinha por volta de 13 anos de idade. Uma outra cidade importante desse período foi Esparta. Porém, Esparta ela vai assumir, embora um regime democrático, mas a sua característica principal vai ser a atividade militar. Vai ser uma cidade que vai preparar os seus cidadãos para a guerra, para um estado militar. Então, Esparta está situada na península de Peloponeso, fundada pelos dórios no século X a.C. Eles conquistaram novas terras e dominaram a população nativa, exercendo grande pressão militar para que evitasse as revoltas. Ao contrário de Atenas, que o regime oligárquico evoluiu para a democracia, em Esparta os grupos oligárquicos manteve sempre sob o controle da aristocracia guerreira.
A principal característica da Esparta era a preparação para a guerra. Os grupos existentes em Esparta eram os espartanos, chamados também de iguais, eram os únicos considerados cidadãos. Eles dedicavam a vida política e atividade militar. Os pariecos eram homens livres que se dedicavam à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Não tinham direitos políticos e eram obrigados a pagar impostos e prestar serviço aos espartanos, inclusive ser convocados para a guerra caso fosse necessário. Os ilhotas eram povos dominados que viviam ao arredores de Esparta. Eles eram servos do Estado, não tinham qualquer direito civil, político ou social e viviam sob extrema violência por parte dos espartanos. O regime oligárquico de Esparta, né, era exercido por 2 governos, 2 reis, por isso chamado também de diarquia. Esses reis eles tinham poderes hereditários, ou seja, passava de pai para filho, e era vitalício, só perdia quando chegasse a sua morte. Um desses reis era responsável para comandar o exército e o outro para comandar as cerimônias religiosas. Existiam as instituições que os cidadãos poderiam participar. Uma importante era a gerúsia, que era o conselho formado pelos 2 reis e pelos anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas e mais ricas das famílias da elite espartana. Tinha uma função de definir as propostas que deveriam ser votadas na Ápela. A Ápela era formada por todos os cidadãos e tinha a tarefa de aprovar os projetos apresentados pela gerúsia. Seus poderes eram limitados pela gerúsia, ou seja, ela poderia vetar, né, ou rejeitar qualquer decisão da Ápela. E ainda existia, talvez um dos conselhos mais importantes, era o Conselho dos Éforos, que era composto por 5 membros eleitos para controlar a vida dos cidadãos, supervisionar a gerúsia, os reis e a assembleia. A educação para a guerra. Em Esparta, a educação era pública e obrigatória para os filhos espartanos, com o objetivo de formar futuros guerreiros. Aos 7 anos de idade, eles já deixavam a casa dos pais e iam viver em quartéis, preparando até os 30 anos. Tinha um treinamento de exercícios rigorosos e a disciplina era rígida, incluindo castigos físicos pelos instrutores e pelos mais velhos. As guerras médicas. Foi um conflito entre os persas e os atenienses. Né? A partir desse conflito, Atenas formou a Confederação de Delos, que reuniu várias cidades gregas com o objetivo de expulsar os persas do território. Em 448 a.C., os persas foram derrotados, assinaram o Tratado de Susa, em que comprometiam não atacar novamente a Grécia. Atenas sob o governo de Péricles. Com o tesouro advindo da Liga de Delos, houve na cidade de Antema um investimento com a construção de uma frota comercial. A cidade foi toda estruturada através de fortificações e monumentos, né, que deixaram Atenas mais rica, né? E Péricles incentivou as artes. Ele iniciou a construção da Acrópolis, que era a parte alta da cidade, onde aconteciam as assembleias. Ergueu o Paternon, que é considerado patrimônio histórico, né? Ainda existe parte desse monumento, ainda sobrevive até hoje, que ele foi construído em homenagem à deusa de Atenas. Ele instituiu a mistoforia, que foi a remuneração aos cidadãos que participavam das assembleias e de alguns cargos públicos. Um outro conflito também que se deu, além desse dos gregos com os persas, foi entre 2 cidades gregas, que foi Atenas e Esparta, a chamada Guerra de Peloponeso. Né?
Como Atenas foi a maior beneficiada com a Liga de Delos, Esparta e outras cidades romperam com Atenas e formaram a Liga de Peloponeso, dando aí o início a um conflito entre Esparta e Atenas. A guerra passou por várias fases e terminou com a derrota de Atenas e a supremacia espartana sobre as demais polis gregas. A reação de Atenas e o início das lutas internas levou ao seu enfraquecimento, o que facilitou para o domínio dos macedônios. A expansão macedônia ocorreu no século IV a.C., após a reorganização e modernização dos seus exércitos. Os macedônios iniciaram um processo de expansão territorial e conquistaram várias áreas ricas em jazidas de ouro e prata. Os macedônios, aproveitando a fragilidade das cidades gregas devido aos conflitos internos entre elas, eles passaram a dominá-las. E, através da Liga de Corinto, comprometiam a fornecer soldados, navios e armas de guerra e prestar obediência aos macedônios. Então, os gregos ficaram totalmente submissos aí aos macedônios. Com a morte de Filipe II, seu filho Alexandre, também considerado chamado Grande, ou Alexandre Magno, assumiu o poder aos 10 anos de idade e continuou com a política expansionista, conquistando a Pérsia, o Egito, a Síria, a Mesopotâmia e a Índia, se tornando aí um dos impérios mais antigos, mais extenso do mundo antigo, né? Aí vocês podem ver com calma esse mapa, né? Que a Macedônia inicialmente era só essa parte verde que está aí no lado esquerdo, e toda essa parte alaranjada foi o domínio de Alexandre. O helenismo. A extensão do Império Macedônico, como a gente viu, ele atingiu várias regiões da África, da Ásia e da Europa, e o Alexandre, ele respeitava as tradições, a religião dos povos conquistados, certo? Então, ele também teve um grande objetivo, que era difundir a cultura grega, né, o modo de vida dos gregos. Por isso, ele investiu na construção de cidades e de centros culturais. O resultado dessa política foi o desenvolvimento de uma nova cultura chamada helenismo, que fundia, mesclava elementos culturais do mundo grego e do mundo oriental. Então, isso dá origem ao helenismo. Com a morte de Alexandre, o Império Macedônio foi dominado pelos romanos. Aqui alguns elementos da cultura grega. O teatro, né, uma importante atividade pública na Grécia. Ele iniciou com homenagem ao rei Dionísio. A tragédia eram peças que encenavam histórias míticas, interpretando os deuses e os heróis conhecidos. E a comédia, originalmente, eram peças cômicas que tratavam de temas políticos e ridicularizavam os homens públicos da época. Agora, vocês terão uma atividade de 8 questões que estão aí indicadas, as páginas onde vocês poderão encontrar a resposta. Vocês deverão escrever essas perguntas, responder e enviar para o professor. Até a próxima aula. Obrigado.